Sejam bem-vindas de volta ao podcast Intuindo. Sou sua host, a Cami, e eu tô muito feliz de estar aqui com vocês no episódio 5. Eu tô amando ouvir o feedback de vocês. Vocês estão amando o podcast, então isso me deixa muito feliz. E a gente vai falar de novo do conceito de manifestação. Então eu introduzi um pouquinho mais esse conceito para vocês no episódio anterior. Se você ainda não escutou, vai lá escutar. Eu expliquei como que a manifestação e a intuição, elas estão super correlacionadas e como que quanto mais você fortalece a sua conexão com a sua intuição, você fortalece também o seu processo de manifestação e o seu processo de dançar com o universo e ler os sinais daquilo que ele está te mandando para que você consiga conquistar aquilo que você deseja. No episódio de hoje, porém, a gente vai fazer uma coisa um pouquinho mais prática. Eu vou até deixar um PDF para você baixar aqui na descrição do episódio para que você consiga fazer essa prática comigo ao vivo aqui no episódio, ou você pode escutar o episódio inteiro, depois você volta e faz a sua prática, mas eu super recomendo que você baixe esse PDF para que você comece a fazer essa imersão nesse processo. Porque manifestação, gente, não é apenas... Eu fiz um post recentemente sobre isso lá no meu Instagram, vai lá conferir, cami.minerbo, e eu fiz um post falando sobre o que manifestação não é. Eu acho que tem tanta informação por aí falando sobre o que é manifestação, lei da atração e tudo isso, que a gente se perde um pouco no que manifestação é e o que manifestação não é. E eu falei nesse post que manifestação não é você só fazer um quadro dos sonhos, um mapa dos sonhos, uma lista dos sonhos e deixar ela esquecida lá. Manifestação não é você só fechar os olhos e pensar positivo. Manifestação não é você só fazer uma meditação de visualização sobre você recebendo muito dinheiro e depois não fazendo nada o resto do dia para isso acontecer. Manifestação não é você fazer um script de exatamente como que você vai receber os 10 milhões de reais e depois esperar só lá sentada no seu sofá. Então tem muita falta de entendimento assim profundo sobre o que é a manifestação. Todas essas coisas que eu acabei de falar, não é que elas não ajudam, não é que elas não têm nenhum poder e não é que elas não podem te ajudar. A questão é que elas não são assim a base, a estrutura. Então elas são a cereja do bolo, elas são lá o topo do iceberg, mas embaixo de tudo isso tem um processo de transformação interna que precisa acontecer para que você consiga conquistar aquilo que você quer. Então, manifestação, de fato, é você ler os sinais do universo e dançar com eles para que você consiga transformar e corrigir aquilo que está dentro de você, no seu comportamento, para que você consiga ascender, tipo, num nível maior, para que você consiga subir em níveis para o nível maior da sua vida. Então, tem muita gente que fala, ai, eu estou incorporando a minha nova versão que já tem tudo isso. Putz, isso é muito legal, porque quando você incorpora essa versão, quando você começa a tomar ações de acordo com essa sua versão, essa sua higher self, essa sua eu magnética, como eu chamo, você começa a agir, pensar e sentir como se você já estivesse nesse próximo nível da sua vida. Então, eu gosto muito de pensar que a gente tem várias possibilidades quânticas sobre quais são as timelines da nossa vida, né? Então, a Kabbalah tem um conceito que eu adoro, que ela explica que é como se a nossa vida a gente estivesse no cinema e que a gente pode entrar em várias salas de cinemas diferentes. Então, em uma sala de cinema, você tá lá tendo uma vida super desafiadora e nada tá acontecendo, e você não conhece a pessoa que você quer conhecer, você não trabalha no business que você quer, você não vive o seu propósito, você não vive em abundância e tudo isso, só que também tem naquele mesmo cinema uma outra sala de cinema que você conhece a sua pessoa, você tem o seu business, você trabalha com propósito, você se sente alinhada e você sente essa abundância, você traz essa abundância, você é rica, você viaja de primeira classe, tudo aquilo que você deseja. Talvez essa seja a sua vida dos sonhos, talvez não, mas enfim, acho que deu para entender um pouquinho. A ideia é que, na verdade, a gente tem o poder de escolha nesse momento presente de escolher qual sala de cinema a gente quer entrar e qual que é o filme que a gente quer assistir. Só que essa escolha, ela não vai vir de você fazer esse mapa dos sonhos e ficar lá sentado, ou você fazer esse script e ficar lá sentado, ou você só visualizar e pensar umas afirmações positivas e você ficar lá sentado. Não, essa escolha da sua nova sala de cinema, ela só vai chegar quando você fizer a transformação interna daquilo que está sendo pedido de você naquele momento presente. Então, com esse contexto todo, é exatamente disso que a gente vai falar hoje nesse episódio, em
como que você pode acelerar o seu processo de manifestação e por que que a autorresponsabilidade de você reconhecer o que que o universo está te trazendo e trazer isso para você, por que que isso é tão importante e por que que isso é um pilar tão essencial desse processo de transformação e de manifestação. Então, como vocês sabem, eu pessoalmente dou mentorias de manifestação e human design que te auxiliam a entrar nessa nova timeline da sua vida para que você consiga se conectar com a sua eu magnética. E depois de vários anos de estudos e experimentações com diversos de conceitos em espiritualidade, manifestação e tudo isso, eu desenvolvi uma metodologia que eu chamo de manifestação autêntica, que é uma manifestação intuitiva, uma manifestação em que você realmente está se conectando com a sua essência e manifestando desse lugar, ao invés de você estar manifestando de um lugar da mente. E essa manifestação autêntica, ela ocorre em 3 pilares. Então, o primeiro pilar é que você se conecta com a sua intuição, você compreende como é que a sua energia funciona, você compreende qual que é a sua essência, e nisso, nesse pilar, a gente utiliza o Human Design para fazer isso. Depois, você começa a aprender como ler os sinais do universo, como ler a energética da sua vida, o que está sendo pedido para você e como você se transformar por esses portais de transformação, como passar os testes do universo, o que são os testes do universo, você aprender a ler de novo a energética desses testes e, finalmente, você aprende a usar a sua intuição para tomar ações alinhadas para passar esses testes e para você se alinhar com o seu eu magnético. E você também, nesse último pilar, compreende quem que é você magnética, né? Porque um eu magnético que você vê na internet não é o mesmo que o seu. Então, também é uma compreensão de o que é a sua essência mesmo e o que faz parte desse seu ser magnético e o que faz parte do condicionamento do ego, daquilo que você aprendeu pela sociedade que você deveria. Então, dessa metodologia, com esses 3 pilares, hoje a gente vai focar um pouquinho no pilar 2, que é essa parte de autorresponsabilidade, de ler os sinais do universo e tudo isso. Então, nesse PDF que você vai baixar, você vai ver que você tem uma tabela, e nessa tabela você vai ter 3 colunas. Então, você vai ter a coluna, primeiro, o que aconteceu na minha semana que me incomodou tanto. Pode ser essa semana ou pode ser esse mês. A segunda coluna vai ser o que me incomodou tanto nisso? E a última coluna vai ser por que isso está no filme da minha vida? Qual que é a lição que eu tenho para aprender com isso? Então vamos trazer um exemplo aqui que eu acho que vai tangibilizar um pouco mais. Então vamos imaginar que a Laura, nossa personagem, ela ficou muito frustrada porque essa semana ela ficou sabendo que muitos dos colegas dela de trabalho lá no escritório estavam falando mal por trás dela. A Laura, ela sentiu muita raiva, muita frustração, ela sentiu talvez uma sensação de injustiça e ela ficou muito machucada. E tudo que ela mais queria era se defender para as outras pessoas. E a Laura, então, quando ela olha isso acontecendo, a Laura tem 2 escolhas. A Laura, ela pode escolher ir por um caminho de reatividade, do tipo, a culpa é deles, e o universo me odeia, e meu Deus, por que isso tá acontecendo comigo? Isso sempre acontece comigo, porque isso aconteceu comigo também na escola, e isso aconteceu comigo na minha família, e todo mundo sempre fala mal de mim, eu não faço nada de errado, e nananã, e aquela contínua culpa do outro, apontando o dedo pra fora, e tipo, ai meu Deus, por que isso acontece comigo? Aquela energia de vítima. Ou a Laura pode escolher o caminho da proatividade, que é o caminho que eu te convido a começar a entrar, que é o caminho que vai te levar, consequentemente, para suas manifestações, para aquilo que você deseja e para sua transformação interna também. Então, a Laura, vamos dizer que a Laura, hoje em dia, agora, olhando essa situação, ela escutou esse podcast e ela vai, então, escolher a forma proativa de lidar com isso. Então, a Laura recebe essa informação de que as pessoas estão falando mal dela no trabalho. A primeira coisa que a Laura vai fazer é, tá bom, vou parar, sentir tudo que eu preciso sentir. E a Laura tá com esse PDF. Então a Laura vai lá e escreve o que aconteceu hoje. Eu descobri que falaram mal de mim no trabalho e tudo isso. Tá bom. Por que isso te incomodou tanto, Laura? Eu sinto que é injusto, porque eu tento ser boa com todo mundo e mesmo assim nunca é o bastante e não importa o que eu faço, nunca é o bastante para as pessoas gostarem de mim. Putz, tem alguma coisa aí. Aí na terceira coluna, a Laura vai lá escrever, tá, por que isso está no filme da minha vida? Olha pra dentro, qual que é a correção? Qual que é a crença limitante que você tem sobre você? Qual que é a transformação interna que precisa acontecer
para você subir num nível da sua vida. Então, nesse caso da Laura, por exemplo, pode ser que ela precisa olhar para esse medo de não ser o bastante. Pode ser que ela precisa olhar para esse medo da injustiça. Talvez ela cresceu numa casa em que a mãe dava muita atenção para os outros irmãos e pouca atenção para ela, ela se sentia injustiçada. Ou quando ela era menor, por exemplo, talvez ela foi excluída do grupo de amigos e as pessoas fizeram meio que bullying com ela e, enfim, acabaram falando mal dela pelas costas. Ela nunca processou isso. Então, o que é importante da Laura fazer é, ao invés de colocar a culpa no outro, é trazer a autorresponsabilidade quase que energética do tipo, se isso está no filme da minha vida, é porque o universo está mandando isso por um motivo e ele quer que eu enxergue algo sobre mim que eu preciso corrigir. Eu vou repetir isso. Se tem algo que está acontecendo na sua vida hoje que está te incomodando, isso não é por acaso. Isso não é por acaso. Isso, na verdade, foi perfeitamente desenhado para você, para te incomodar no nível que tá te incomodando, para tocar na ferida no nível que tá tocando, para que você se mexa. Quando tá tudo bem, ninguém se mexe. Por que você vai. Não tem desejo de você se mexer. Se tá tudo bem, tá tudo ótimo, você tá lá na praia. Vai se mexer por quê? Tá ótimo. O universo não tá te mandando esses testes porque você fez alguma coisa ruim, porque você é errada, porque você tem que ser punida. O universo tá te mandando todos esses testes porque você pediu algo maior. E a única forma de você chegar lá é se você se movimentar e sair de uma vibração e ir para outra. Como eu falei para vocês, quando eu estava desenvolvendo a minha metodologia da manifestação autêntica, eu acabei misturando conceitos de várias metodologias que eu estudei, que incluem a manifestação energética, a manifestação neurológica, a Kabbalah e Human Design. E eu comecei a perceber que existiam coisas que se repetiam em todos esses tipos de conceitos e também existiam coisas que mostrava que realmente essa era a forma que você tinha que fazer e que às vezes eles usavam terminologias diferentes para dizer a mesma coisa. Então, por exemplo, essa explicação que eu tô dando para você, né, de você entrar num nível novo da sua vida, que você tem que subir de nível, isso a manifestação energética diz. Então, energeticamente, né, em termos de frequência, física quântica, quando você pensa que frequências atraem uma à outra, né? Então, como se nós fôssemos ímãs. Então, você não pode atrair uma coisa numa frequência maior se você, pessoalmente, está numa frequência mais baixa. Então, essa ideia de você trazer essa energia para você, esse teste que está acontecendo para você, e você olhar para dentro e falar, tá, por que que isso está na minha vida? Qual que é a lição que eu preciso aprender disso? Isso já vai fazer com que esse próximo passo que você der para corrigir aquilo, para transformar aquilo, para alquimizar energeticamente aquela crença limitante que está no seu campo vibracional, só de você fazer isso, isso já vai transformar você e vai te colocar num nível mais elevado da sua vida. Então você vai, consequentemente, atrair as próximas coisas que estiverem no próximo nível da sua vida. Então, isso é na manifestação energética. De acordo com a manifestação neurológica, a gente manifesta pelo nosso subconsciente. O nosso subconsciente tem diversas crenças sobre o que a gente merece e o que a gente não merece, e é o seu subconsciente que tá mandando no jogo. É o seu subconsciente que tá dirigindo o seu carro e ele tá te levando para todos os lugares sem você perceber. Então, se você tem uma crença no seu subconsciente, e lembre-se de que o subconsciente a gente não tem consciência do que está nele, a gente não tem acesso, a não ser que a gente traga ele para a consciência. Então, o que está no seu subconsciente, às vezes a gente nem sabe que a gente está acreditando nisso. Então, de acordo com a manifestação neurológica, por exemplo, no caso da Laura, às vezes a Laura tem uma crença no subconsciente dela que ela não é o bastante e que as pessoas sempre vão falar mal dela. E que ela não pode confiar nas pessoas. Então, o que que ela vai atrair, o que que ela vai manifestar? A gente manifesta, a gente cria aquilo que a gente acredita, não apenas no nível consciente, mas também no nível subconsciente, que é, vamos dizer, 95% das coisas que você acredita estão alojadas lá, sem você ter nenhuma noção do que é. Então a Laura vai acabar criando essa realidade. Só que no momento que, de novo, ela faz a listinha do PDF que eu dei pra vocês, ela começa a trazer à luz, né, para essas coisas, essas crenças que estão no subconsciente dela. Então também está alinhado com a manifestação neurológica para você trazer luz para essas crenças no subconsciente e aí você conseguir manifestar no processo. A Cabala.
diz a mesma coisa. A Cabala diz que a gente tem os nossos testes do universo, que nos mostram os nossos tickuns, que são as correções que a gente precisa fazer para que a gente consiga expandir o nosso canal e receber mais luz, o que eles chamam de luz são as bênçãos do universo, do Criador e basicamente as manifestações. Então a Cabala diz a mesma coisa. O Human Design, a mesma coisa. No momento que você se alinha com o seu design, com a sua essência, com o seu tipo energético, a sua estratégia e toma decisões pela sua autoridade, você acaba se alinhando com o seu eu autêntico. E o propósito de você se conectar com o seu eu autêntico e a sua essência é você tirar essas camadas de condicionamento que a gente tem do nosso não self. Então, às vezes, o não self da Laura, por exemplo, seria uma pessoa que é meio people pleaser, assim, quer agradar todo mundo, fica lá saindo do seu centro energético para fazer isso. No momento que a Laura se reconecta com o seu eu essência, com o seu eu magnético, seguindo o seu human design, compreendendo como movimentar energia, como se movimentar pelo mundo alinhado a isso, ela aprende a tomar essas decisões desse lugar. Talvez ela vai sentir que a melhor decisão para ela não é ir lá ser a people pleaser, entende? Então, ela já começa a tirar essas camadas, vamos dizer, das correções, das transformações que ela precisa fazer. Então, vocês conseguem enxergar que em diversos processos de manifestação, no fim das contas, a gente chega no mesmo ponto, que é o mais importante, e é por isso que eu falo pra vocês que não adianta de nada você ir lá fazer uma listinha de manifestação se você não olha para as coisas que o universo está te mandando. Não vai rolar manifestação. A única manifestação que vai vir vai ser aquela que tá meio que próximo da sua frequência energética, que você não tem que limpar muitas correções, que você não tem que mudar muito as suas crenças limitantes que estão no seu subconsciente. E aí, a partir disso, talvez você consiga manifestar uma coisa ou outra. Aí você acha que deu certo, então você vai lá, continua fazendo. Só que a questão é que as grandes manifestações, os grandes saltos quânticos, eles só ocorrem quando você aprende a ler essas situações, tomar a autorresponsabilidade, olhar para aquilo, não colocar culpa no universo, na vida, no outro, nananã. Você olhar para tudo aquilo e falar, tá bom, tem uma lição para mim aqui. O que eu preciso transformar em mim mesma? Então, o que eu quero que você faça agora é que você pegue esse PDF, ou você pode desenhar nele mesmo, ou você pode usar ele como referência para você fazer no seu bloquinho de notas, do celular, onde você quiser. Talvez você prefere escrever no papel, enfim. E eu quero que você olhe para sua vida agora e você pense em pelo menos 3 situações que te incomodaram muito essa semana, assim, que a mente ficou mastigando, sabe? Ficou tipo assim, ai, não acredito que eles falaram mal de mim. Nossa, mas eles são muito. Ai, nossa, que desnecessário. Ai, porque esse lugar. Ai, mas eu vou embora mesmo. Ai, não sou, eu não mereço isso. Ai, porque o que for, ficar que a mente ficou lá. Ai, meu Deus, que medo de não ter dinheiro. Qualquer coisa que seja. Pega lá e escreve pelo menos 3. E aí, pra cada um deles, segunda coluna. Por que que isso me incomodou tanto? E tenta usar uma linguagem mais do tipo eu, sabe? Não a linguagem do tipo assim, ai, porque eles são uns falsos. Não, isso não é porque te incomodou tanto. Por que que te incomoda tanto que eles são os falsos? Assim, obviamente, né, gente, a gente é ser humano, eu tenho 30 anos, né, ninguém é monja aqui, eu não vou fingir que nada me incomoda nunca no mundo. Só que o que eu tô tentando trazer pra vocês é o que eu faço na minha própria vida e que às vezes é mais fácil, às vezes é muito mais difícil. Só que quando você se movimenta pela vida dessa forma, as coisas simplesmente mudam. Não porque você vira assim a uma guru espiritual, mas porque você começa a compreender que as coisas que estão colocadas aí na sua vida não são de por acaso. É tudo desenhado para te ajudar a ascender, é tudo desenhado para te ajudar a elevar, é tudo desenhado para te ajudar a conquistar aquilo que você quer. E aí, gente, a gente pode olhar para a vida dessa forma e ter essa visão e esse posicionamento positivo do tipo, meu, tá tudo aqui funcionando na vida porque o universo e todo mundo tá torcendo por mim. E todo mundo, né? Tipo, todos os seres espirituais e todas as energias querem que eu conquiste aquilo que eu desejo. E aí, isso é um posicionamento muito proativo de se ter. Ou você pode ter um posicionamento extremamente reativo e vitimista, do tipo, ai meu Deus, ó a vida, ó azar, a vida é meu Deus. Não, não, não. Gente, né? Se a gente cria a realidade que a gente acredita que a gente vai ter. Quem que vocês acham que vai manifestar antes? Assim, é um fato.
É um fato, você pode experimentar na sua própria vida. E eu também acho que se você está escutando esse podcast é porque você quer também se movimentar para o lado da proatividade. Então eu vou muito inspirar e convidar vocês a, quando vocês estiverem respondendo essa pergunta do por que que isso me incomoda tanto, por que que isso me incomodou tanto, ao invés de usar a linguagem do eles isso, eles aquilo, é trazer para mim. Tá, por que que isso me incomodou? Tá, eles foram falsos, tá, mas o que que isso faz eu me sentir? O que que isso faz eu me sentir? Isso faz eu sentir com que eu fosse traída? Nossa, tá bom. Qual que é a lição aqui pra mim? Tá. Será que eu preciso aprender a colocar os meus limites? Será que eu preciso, aprender a aceitar as pessoas como elas são? Será que eu preciso colocar menos expectativa do meu valor nos outros? Então, qual que é a coisa que realmente você precisa transformar? Por que que isso tá no seu filme? Qual que é a lição? Eu espero que tenha ficado claro o exercício pra vocês, espero que vocês curtam fazer. E, gente, eu sei que às vezes é muito desafiador você conseguir enxergar sozinha qual que é a transformação, qual que é a lição, aprender a ler a energética daquilo que tá acontecendo no seu dia a dia. Eu sei que às vezes pode ser um desafio muito grande se você faz sozinha, e é por isso que esse exercício, por exemplo, eu dou para as minhas mentoradas, a gente faz isso juntas, e como eu acompanho elas, eu consigo, eu mesma, de fora, até como projetora, eu consigo enxergar o que o universo tá trazendo para elas. Eu consigo enxergar quais que são os testes, quais que são as energéticas por trás, e eu consigo também ajudar elas a chegarem na lição, na transformação. E, obviamente, quando você está sendo acompanhada, o seu processo é 1000 vezes mais acelerado, porque você, primeiro, tem uma pessoa lá que a cada 2 semanas você tem que se encontrar, você está constantemente pensando nisso, se mantendo consciente nesse processo, você se sente mais próxima de você mesma, você tá com aquela intenção, você tem eu te guiando lá e a gente olhando tudo que tá acontecendo. Então não tem essa cegueira assim do tipo, não tô conseguindo ver o que tá acontecendo, porque eu te ajudo a você fazer isso. Então, se você tem essa vontade de participar dessa imersão, de participar dessa mentoria, é uma mentoria de 5 meses, a gente entra, como eu falei, na manifestação, diversos tipos de manifestação e também em Human Design. Primeiro, a gente entende a sua essência, como se conectar com a sua intuição, qual que é o seu design, quem que você é autenticamente, qual que é a sua energia. Depois a gente passa para o passo dos testes do universo, dos sinais, de você aprender a ler a sua própria energia, o que está em volta disso, tudo isso. E depois, finalmente, você aprende a usar a sua intuição para tomar essas ações alinhadas, para que você consiga se alinhar ainda mais com a sua eu magnética. A ideia é que você saia dessa mentoria muito mais elevada energeticamente e também mentalmente e tudo e mais conectada com quem você é autenticamente, quem você é no seu mais alto magnetismo. No meu último ano dando essa mentoria, eu já vi minhas clientes manifestarem trabalho, manifestarem relacionamento, manifestarem aumento de salário, manifestarem viagem, manifestarem casa na Dinamarca, enfim, diversas coisas que elas desejavam quando elas começaram. E é muito lindo, assim, ver realmente como que o processo pode ser acelerado muito quando você está sendo acompanhado, quando você tem alguém lá espelhando para você constantemente aquilo que você precisa enxergar. Então, antes da gente finalizar aqui o nosso episódio, eu queria responder algumas das perguntas que eu recebi de vocês no Instagram sobre manifestação, porque eu prometi que eu ia responder. Então, eu queria fazer esse episódio com 2 partes. A primeira parte explicando esse exercício de como acelerar a manifestação e tudo isso, e passando para vocês esse PDF para vocês fazerem em casa. E a segunda parte eu queria fazer perguntas e respostas. Então eu vou aqui responder algumas das perguntas de vocês e algumas outras eu vou responder nos episódios seguintes. Se você tiver alguma pergunta que você quer muito me fazer sobre manifestação, human design, qualquer questão de espiritualidade, cabala, tudo que a gente fala aqui, que eu amo, pode me mandar lá no Instagram, @cami.minerbo. Eu respondo todas as minhas mensagens, amo conversar com vocês, amo receber o feedback de vocês, então você com certeza terá sua pergunta respondida, ou na mensagem no direct, ou nos stories, ou por aqui pelo podcast. Então vamos lá responder algumas das perguntas de vocês. Eu amei as perguntas que vocês fizeram, achei muito, muito, muito sábias. Então vamos lá, primeira pergunta da Luana. A gente pode manifestar até o tempo que vai acontecer, ou isso fica a cargo do universo?
Sim, isso fica a cargo do universo. Infelizmente, a gente não pode ter controle sobre o tempo que a gente quer manifestar ou não. Então, tem certas coisas, tem certas regrinhas, entre aspas, que a gente precisa levar em consideração quando a gente está querendo manifestar alguma coisa, quando a gente está fazendo, por exemplo, uma lista de manifestação, alguma coisa. Então, você pedir uma pessoa específica, isso não funciona muito bem. Você pedir um tempo específico, um dia específico, isso não funciona muito bem, porque tudo vai depender desse processo que eu acabei de falar. Tudo vai depender de quanto você tá em consciência, em observação dos testes e dessas transformações que estão sendo pedidas de você e o quão rápido você tá transformando isso ou não. Então, a forma de você acelerar esse processo é você fazendo essa transformação interna, mas o tempo divino, de fato, de quando que você vai receber aquilo que você está manifestando, infelizmente, a gente não tem controle sobre isso, e é realmente aprender a deixar ir e entregar e confiar 100% no tempo divino do universo. Ótima pergunta. Próxima pergunta da Letícia. Os mantras são necessários ou há outras formas? Como eu falei no começo, os mantras eles são tipo a cereja do bolo. O mantra em si, ele não vai te fazer manifestar ou não te fazer manifestar. O que vai te fazer manifestar é você reprogramar o seu subconsciente, é você mudar a sua frequência energética e é você transformar e corrigir aquilo que está sendo pedido de você pelos testes e pela energética do que está acontecendo na sua vida. Então, se você está fazendo todo esse processo, você ainda quer adicionar um mantra, por exemplo, diariamente, quando você está no trânsito, ou você está indo dormir, você se repete isso, ou quando você acorda, ou enfim, uma meditação, isso é ótimo e incrível, porque isso realmente te ajuda, vamos dizer, a dar um. Tipo assim, se você já fez 90% do trabalho, isso, sei lá, faz o resto dos 10%. Só que se você acorda de manhã, faz a sua meditação de mantra, e aí você passa o dia inteiro culpando todo mundo, se sentindo vítima, não reprogramando o seu subconsciente, as suas crenças sobre o que você merece ou não, você tá sempre nessa frequência muito baixa de vitimismo, de culpa, tudo isso. Não olha para aquilo que você tá tendo que corrigir. O universo tá te mandando teste infinitamente, você não tá percebendo sem passar. Aí, esse mantra ali dos 10% vão te dar 10% de resultado, entende? Então, essa seria a minha visão, pessoalmente, a partir dos meus estudos sobre os mantras. A Letícia também perguntou se é possível atrair coisa ruim sem querer. O que é interessante quando a gente começa a estudar manifestação é que a gente começa a olhar para as coisas sem a dualidade do que é bom ou ruim. Eu, pessoalmente, gosto de olhar para tudo na minha vida ou é uma coisa alinhada ou é uma coisa não alinhada. Então, tirando um pouco, assim, essa dualidade da mente, porque é a mente que coloca, né, essas regrinhas ou essas caixinhas de tipo, isso é bom, isso é ruim. Porque no fim das contas, quando a gente atrai, entre aspas, quando a gente manifesta, entre aspas, algo, entre aspas, ruim, é porque, na verdade, isso é um teste que está nos mostrando, de novo, o que precisamos corrigir, o que a gente precisa reprogramar no nosso subconsciente, qual que é a frequência que precisa mudar lá no nosso campo vibracional. Então, a coisa ruim que você está manifestando, normalmente, é um teste que carrega uma lição sobre algo que você precisa corrigir no seu comportamento, nas suas atitudes e nas suas crenças que você tem sobre você e sobre o mundo. Então, não é que necessariamente você está atraindo algo ruim, mas esse algo ruim é mais um portal de transformação para você conquistar aquilo que você deseja. Então, obviamente, se você não faz nenhum tipo de movimento para essa transformação acontecer, você vai continuar atraindo, entre aspas, essas coisas, porque você tem certas crenças no seu subconsciente que estão atraindo isso. Então, tem muitas pessoas que, por exemplo, crescem em casas que são muito traumatizantes, tem muito caos, tem muita briga, tem muita agressividade, muita raiva, e essas pessoas, elas começam a criar uma crença no subconsciente de que o caos é mais seguro do que a segurança, né? Porque o caos é familiar, então é mais seguro, e a segurança, a estabilidade é não familiar, então não deve ser seguro. Então o subconsciente começa a associar o caos com a familiaridade, com a segurança. É verdade? Não, porque você ainda está não seguro no caos. Só que o que acontece é que o subconsciente começa a criar situações de caos
para que você se sinta, porque acredita que é isso que é seguro e é isso que é familiar. Então, é por isso que é muito importante, gente, a gente tá muito em observação do que tá acontecendo no nosso dia a dia, porque é o seu subconsciente que tá lá mandando tudo. Mandando em tudo. É o seu subconsciente que tá criando a grande, grande, grande maioria da sua realidade. Então, se você tá criando uma realidade de caos, não é porque você tá querendo isso num nível consciente, mas em algum nível do seu subconsciente, ou você acha que é isso que você merece, ou é isso que você quer. Então, sim, é possível você atrair, entre aspas, coisas ruins, não porque você é uma pessoa ruim, entre aspas, mas é porque você ainda não iniciou esse processo de transformação. É por isso que é super, super, super valioso você realmente olhar para esse processo de transformação e fazer todo esse movimento que a gente acabou de falar nessa primeira parte do podcast. Próxima pergunta, então, da Luar. Ela perguntou o que seriam esses testes do universo. Pode explicar um pouco mais, please? Eu acho que no começo do episódio deu para entender um pouquinho mais sobre o que são os testes do universo, mas eu quero gravar um episódio só sobre isso e também um episódio que fale o que são os testes do universo mais profundamente e também como passar esses testes. Eu acho que eu dei uma pincelada no episódio de hoje, mas a gente ainda vai fazer um episódio próximo só sobre isso. Essa próxima pergunta eu amei, porque eu sou super da prática. A Daily, ou Daily, desculpa se eu tô falando seu nome errado, ela perguntou quais métodos práticos podemos fazer nos dias que nos sentimos com a energia mais baixa. Gente, essa é uma ótima pergunta. A Cabala tem um conceito muito, muito, muito incrível que eu amo, que eles dizem que quando os seus desejos, quando as suas manifestações, as suas bênçãos estão muito próximas de virem, vão existir muitas forças, que depois eu posso entrar um pouquinho mais em outro episódio para contar para vocês, mas vão existir muitas forças, vamos dizer, do seu oponente interno, do ego, da mente, que vão tentar sabotar você para que você não consiga conquistar essas coisas. Então eles vão fazer de tudo para te distrair. Normalmente, quando você acorda num dia que você está se sentindo com energia muito baixa, eu pessoalmente gosto de pensar assim: nossa, se o meu corpo e o meu oponente interno, minha mente e meu ego, eles estão tentando me sabotar desse jeito e me colocando com uma energia baixa num dia que eu tenho muita coisa pra fazer, ou que eu tava muito animada com o dia, alguma coisa assim, é porque tem muita coisa boa vindo por aí. Então, a primeira coisa que eu faço é que eu mudo a minha perspectiva sobre o dia. Então, ao invés de olhar pro dia e falar, ai, nossa, esse dia já vai ser ruim, porque eu acordei com uma energia muito baixa, nananã, eu olho e falo, nossa, esse dia vai ser muito bom, eu tenho certeza que vai dar tudo certo e tal. Então, você já começa a mudar a crença que você tem sobre o seu dia, então eu diria que essa é a primeira coisa. E aí depois, pessoalmente, práticas que eu amo fazer diariamente pra aumentar a minha energia é sempre uma meditação no começo do dia. E aí, gente, a meditação que você quiser. Faz 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, enfim. Eu amo caminhar, eu amo fazer caminhadas longas com um podcast inspirador ou com uma musiquinha, dançar. Gente, uma coisa tão simples, assim, você coloca uma música e você dança sozinha no seu quarto. Isso eleva muito, muito, muito a minha frequência. Às vezes escrever ou ligar para uma amiga minha que eu amo, que eu sei que vai, enfim, me ajudar a não só ficar falando de problema, mas falar de coisa boa, e a gente se celebra e tudo isso. Fazer algo que você ama, por exemplo, eu amo ir num café, tomar um cafezinho. Então, eu sempre que eu tô com uma energia baixa, eu, tipo, tento sair de casa, vou fazer alguma coisa que eu amo. É sobre você se permitir ser feliz também, né? Tipo, eu acho que tem isso, quando você tá num lugar de energia baixa, não se permite ser carregada por ela. Entendeu? Pensa, tipo, o que que é só eu magnética, você que já tem tudo que você quer, você, essa versão de si que já tem tudo que quer e sabe que vai ficar tudo bem, que vai dar tudo certo. O que que você faria? Você colocaria uma roupa linda e uma saia, e aí você sairia pra caminhar, ou você iria tomar um cafezinho, ou você sairia pra dar uma volta com um podcast, ou você dançaria no seu quarto, você faria um exercício. Eu amo fazer exercício, eu sinto que tira uma nhaca assim do corpo, sabe? Parece que a energia ruim foi embora. Então tem várias coisas que você pode fazer, só que no fim é muito importante que você entenda com a sua intuição, e é por isso que eu amo Human Design e a questão da autoridade no Human Design, porque eu gosto que você compreenda dentro de si, dentro da sua vida, dentro da sua energia, o que que faz sentido para você. Porque muitas vezes
a gente vê no outro, né? Tipo, sei lá, a gente vê uma pessoa que compartilha nas redes sociais que pra ela uma super meditação funcionou. E aí, toda vez que eu sento pra tentar fazer aquela meditação, eu não gosto. E aí eu fico lá, não, porque ela é bem-sucedida. Não, porque ela é isso. Ah, é porque ela é aquilo. Então quer dizer que tem alguma coisa errada comigo. Não, não tem nada de errado com você. Só não é a sua meditação, entendeu? Tá tudo bem você encontrar a sua meditação. Então, eu acho que é muito sobre isso. Então, em dias que vocês estão com energia baixa, recomendo vocês encontrarem práticas que te fazem feliz, que você sente que você tá sendo grata pela vida, você tá sentindo aquela sensação de tipo, nossa, eu tô viva, uau, que incrível, sabe? Então, é tentar chegar nesse lugar com o seu eu magnético, né? Então, tentar se alinhar mais com a sua eu magnética e também você mudar a perspectiva sobre o que que aquele dia, o que que aquela energia baixa quer dizer. Então, você ficar animada com o fato de que seus desejos e suas manifestações estão chegando, é muito mais positivo do que você se permitir ser ancorada para baixo por essa energia. Porém, dito tudo isso, eu também vou falar que existem momentos que você acorda com a energia baixa, que não é para você se forçar a dançar, nananã, e às vezes a coisa que mais vai te fazer feliz e mais vai te fazer sentir confortável e segura e cuidada é você ficar deitada assistindo Netflix. Tem alguma coisa de errado? Não, não tem. Só tenha certeza de que você tá tomando essa decisão pela sua intuição, por um lugar de abundância, um lugar de completude, um lugar de magnetismo, de autenticidade, ao invés de um lugar de escassez, de falta, de medo, de ansiedade, enfim, medo de não ser o bastante, tudo isso que é o lugar da mente, do ego, entendeu? Por isso que é tão importante, gente, a gente saber se conectar com a nossa intuição pra gente a todo momento estar tomando decisões que estão alinhadas com o nosso eu autêntico, nosso eu magnético e não com a nosso eu condicionado, nosso não self e a nossa mente. Então eu vou responder mais duas últimas perguntas, porque eu já vi que eu tô gravando aqui faz um tempinho. Então a primeira pergunta que eu vou responder é da Sofia. Como realmente manifestar sem ficar com medo do livre-arbítrio interferir? Então, pelo que eu entendi dessa pergunta, você está com medo de que o seu livre-arbítrio, que é a nossa decisão de, enfim, ir para um lado ou por outro, vai interferir o seu processo de manifestação. A Cabala, ela diz que existem duas coisas que acontecem. Então, a gente tem o nosso livre-arbítrio e a gente também tem os nossos destinos já definidos. Então, existem as duas coisas coexistem ao mesmo tempo, de acordo com a Cabala, e eu acho que é um conceito muito incrível que eles trouxeram, que eu vou trazer aqui para vocês também. Então, como eu falei para vocês lá no começo do episódio, a gente tem as nossas diversas salas de cinema, e eles falam que essas salas de cinemas diversas das nossas vidas, essas, vamos dizer, essas diversas timelines que a gente tem, são os nossos destinos pré-definidos. Então, você veio para a Terra como alma, você incorporou nesse corpo e você tem, sei lá, 100 mil diferentes realidades paralelas, possibilidades quânticas de qual que pode ser a realidade, a timeline que você está vivendo nesse momento presente, nessa vida, com esse corpo, com esse nome, tudo isso, com essa identidade. Então, eles já dizem que essas possibilidades quânticas, essas 100 mil possibilidades quânticas, vamos dizer, já são predestinadas. Então, nesse sentido, a gente já tem esse destino já programado. O seu livre-arbítrio, ele entra no momento que você escolhe, no momento presente, ser reativo ou agir de forma proativa, que a gente comentou lá no começo do podcast, você se transformar internamente ou não. No momento que você decide, no momento presente, a não se transformar, você vai caindo para as timelines mais baixas energeticamente para os filmes da sua vida que talvez não sejam os filmes que você deseja assistir. Quanto mais você se transforma, então seu livre-arbítrio é sobre a sua transformação interna no momento presente, quanto mais você se transforma, mais você vai subindo de nível das suas timelines e você vai assistindo cada vez mais filmes da sua vida com aquilo que você de fato deseja. O que eu acho muito interessante é que, assim, a gente não pode desejar algo que a gente nunca experimentou. Então pensa assim, numa comida que você nunca experimentou na vida. Você não pode desejar isso se você nunca experimentou. Você não sabe como que é. Então tudo aquilo que a gente deseja,
Ou a gente já experimentou em outra vida, se você acredita em vidas passadas e realidades paralelas, ou a sua alma já experimentou, e é por isso que nessa vida ela deseja isso. Então, se você tem um desejo muito grande de morar fora, enfim, sei lá, numa cidade muito específica, num país muito específico, às vezes em alguma vida, alguma outra vida, você já morou lá e a sua alma tem essa vontade de retornar a essa cidade. Ou, por exemplo, você tem esse desejo pela liberdade. É porque em algum nível dessas 100.000 possibilidades quânticas, você já tem essa liberdade lá e você está desejando isso porque sua alma sente o que é ter isso, né? Porque a alma já teve isso ou está tendo nesse momento presente. Eu sei que é um pouco confuso, assim, talvez, porque tem várias explicações com relação à física quântica e entra em frequências energéticas, ao mesmo tempo entra no misticismo da cabala e tudo isso, mas eu espero que tenha ficado claro, assim, a diferença entre o livre-arbítrio e o destino, né, o que você já está predestinado. Então, o que eu te diria, Sofia, é que você não precisa ficar com medo do seu livre-arbítrio. No momento que você está tomando consciência de se transformar nesse momento presente, não importa em que timeline você vai chegar, você sempre vai chegar numa que é já predestinada para aquilo que tua alma quer. Então, é meio impossível assim você manifestar algo que não está alinhado com a sua alma, a sua essência. Se você estiver fazendo esse processo de transformação, você vai sempre manifestar algo que a sua alma já quer para você. Então, os nossos sonhos, eles são tipo sementinhas que estão sendo plantadas pela nossa alma. A sua alma, ela já quer que você queira isso, entende? Ela já quer que você deseje aquilo que você deseja, e a forma de você se movimentar em direção àquilo é você fazer esse processo de transformação interna, óbvio, e aí depois, obviamente, também super importante você tomar ações alinhadas e intuitivas em relação a isso, mas isso fica para outro episódio. Finalmente, vou responder a última pergunta da Dé. Dé já foi cliente minha da mentoria, de uma outra mentoria, e eu amei a pergunta dela. Então, ela perguntou como voltar para o eixo para manifestar quando a gente sente que está desalinhada. De novo, gente, você não está desalinhada por motivo nenhum. Você tem que entender que o seu desalinhamento, ele tá lá por um motivo, ele tá querendo te mostrar alguma coisa. E se você já sentiu esse desalinhamento antes, em outros momentos da sua vida, mais um motivo para você olhar para isso, porque é uma lição que o universo está tentando te fazer, entender que você ainda não captou. É por isso que tá de novo na sua vida. Então, eu olharia o que eu faria se eu fosse você, Dé, ou qualquer outra pessoa que está se sentindo desalinhada. Pega o PDF que tá aqui na descrição do vídeo e escreve o que me incomodou. Estou me sentindo desalinhada, tá? Por que isso tá me incomodando? O que é me sentir desalinhada? Porque pra mim é uma coisa, pra você é outra, pra Laura é outra, pra, sei lá, fulana é outra. Então, o que pra você é se sentir desalinhada? Por que você tá... E por que isso tá te incomodando tanto? Então, às vezes é sentir falta de motivação, ou se sentir frustrada, ou se sentir com pouca energia, enfim, o que é você se sentir desalinhada? E aí depois é escrever, tá, por que isso tá no filme da minha vida? O que o universo tá tentando me mostrar? Se for, por exemplo, falta de motivação, às vezes a sua correção é você não se permitir ser engolida pela falta de motivação, do condicionamento, do ego, desse oponente interno, e a sua correção é você ser disciplinada com a sua motivação, por exemplo. Então tem várias transformações, várias coisas que a gente vai pensar, mas se você, pessoalmente, tá escutando isso, você tá se sentindo desalinhada, você não tá sentindo que você tá no flow, enfim, não é por acaso, não é porque você é ruim, não é porque tem nada quebrado em você, isso tá aqui também por um motivo. Então olha para esse sentimento, olha para essa emoção e tenta compreender por que ela tá aqui. Então, gente, é isso. Muito, muito, muito obrigada por escutarem até aqui. Espero que vocês tenham amado. Eu amei gravar esse episódio pra vocês. Espero que vocês façam o exercício de vocês. Por favor, compartilhem comigo no Instagram, por mensagem, o que vocês acharam do exercício, quais tipos de insights vocês tiveram, enfim, se foi legal, se não foi, se vocês compreenderam, se vocês não compreenderam, enfim. Eu amo, amo, amo o feedback de vocês, de verdade. Então, vou amar ouvir de vocês nas minhas directs, lá no Instagram, @cami.minervo, ou no TikTok também, Cami Minervo, tudo junto. Ficaram faltando algumas perguntinhas pra eu responder, que eu vou responder num outro episódio. Então, se você escutou esse episódio e você ficou com ainda mais dúvida, me manda lá no Instagram, que nas próximas semanas eu vou fazer
um episódio só respondendo perguntas de vocês sobre manifestação, human design, tudo um grande compilado. Então vamos lá fazer isso, me manda suas perguntas por lá. Não esqueça de compartilhar esse episódio com a amiga sua que você ama e que você quer muito, muito, muito que seja sua amiga magnética, autêntica, de manifestação. Então manda pra ela para que vocês façam, talvez troquem figurinhas nesse PDF, vocês façam isso juntas, ajuda a sua amiga a manifestar, e aí vocês no próximo verão estarão, sei lá, viajando juntas, manifestando muito e tudo isso, e vai ser ótimo. E se você quiser ser a minha mentorada e passar por esse processo individualmente comigo, com meu acompanhamento por 5 meses, é só clicar aqui no link também que vai estar na descrição para você agendar uma consultinha de 30 minutos comigo, é um call que a gente vai conversar sobre você, eu vou te explicar como funciona o processo de mentoria para ver se é um fit e é um match para você, tá bom? Então eu espero que vocês tenham amado, dá 5 estrelinhas pra gente aqui e a gente se vê na próxima sexta. Um beijinho, tchau, tchau!